Estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população, hoje recebendo o desembargador federal do Trabalho, Dr. Elcio Dantas Lobo Júnior, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Walter Moreno Panhossi, além do vereador Capitão Neves, falando sobre a reforma trabalhista. Doutor, vamos falar também um outro ponto importante, até como esclarecimento perante a população, quanto às férias. As férias que também teve aí algumas mudanças, e eu queria que o senhor ficasse à vontade para explicar no que tange as férias, essas mudanças perante os trabalhadores. Pois não, aproveitando aqui, antes de responder essa pergunta, claro. Queria aproveitar o gancho aqui, que com muita propriedade falou o nosso presidente da Câmara, o Walter Moreno, né? Dizer que eu endosso as palavras dele quando ele fala que nós atravessamos uma crise ética e moral, e acho que o cidadão tem que estar atento a isso, porque essas transformações, essas mudanças, ela tem que partir do nosso comportamento do dia a dia como cidadão. Isso já vem de berço, da essência do ser humano. O problema já vem cultural, né? Familiar. A gente tem que estar atento para educar os nossos filhos, os nossos netos, de modo que eles venham ter nojo dessa maldita corrupção que assola o país. E quando ele diz que o povo é guerreiro, efetivamente. O brasileiro, ele dá exemplo de quanto é trabalhador, e quanto ele está envolvido com o país. O brasileiro, ele tem orgulho de ser brasileiro. É isso que gera esse resultado favorável, que nem o próprio presidente da Câmara destacou. E digo mais, o empresário, ele tem uma carga tributária muito alta nesse país. Quando se diz, o trabalhador é caro para o empresário, lógico que é claro, porque ele ganha, na verdade, R$4.000, mas ele custa para o empresário R$8.000, a bem da verdade. E isso tudo é onerado de forma que... Qual é a reforma que era necessária, imprescindível, em primeiro lugar? A fiscal tributária. Essa que vai desonerar a folha de pagamento. A reforma trabalhista poderia vir em segundo plano, mas é uma realidade, nós temos que enfrentá-la. As férias, ela não alterou praticamente, a não ser a forma de diluir. Ela foi diluída, digamos assim, fracionada. Os 30 dias permanecem, a reposição ela tem que se dar quando do primeiro gozo das férias, a paga, né? A contrapartida, o pagamento, só que ela pode ser fracionado, e isso tem que ser de comum acordo. O empregado ele pode pedir 15 dias, primeiramente, e depois fracionar os outros no curso do ano. Se ele quiser tirar 5 dias lá em fevereiro, ou tirou 15 dias agora, vou tirar lá só em junho, outro em novembro, mais 5, então isso tudo é negociado. Isso é benéfico. Eu vejo que fracionar, uns podem não... mas eu quero tirar meus 30 dias. Negocia e tira os 30 dias. Eu não vejo nenhum prejuízo que vai representar para o trabalhador, não, pelo contrário. Quanto ao imposto sindical, também agora... Agora, ela só não pode iniciar, por exemplo, ter um feriado. Aí não tem CD, sair... Para ganhar um dia a mais, aquela pegadinha. Vamos emendar quarta, quinta, sexta, aí vem sábado, domingo, minhas férias vêm... Não pode. Entendi, perfeito. Já vai ter... Não vai ter essa possibilidade. Ok. O que tange agora a questão do imposto sindical, né? Antes, alguns sindicatos já recolhia... Era obrigatória, Era obrigatória, agora é facultativa. Agora é facultativa. Ela depende de prévia expressa anuência do trabalhador. O trabalhador ele vai decidir, eu quero contribuir para o sindicato dos metalúrgicos, ele vai ter que firmar uma declaração expressando a manifestação de vontade dele, de forma que essa contribuição vá ser destinada lá. Então, eu acho que nesse aspecto, eu acho que é uma coisa positiva, porque não é nada se eu não quero contribuir, não é obrigatório. Se o sindicato não me satisfaz as minhas exigências mínimas, se eu entender... Me representa? Não tem representatividade, não me traduz nada de contrapartida socialmente, né, em termos de cultural, tem que ter uma contrapartida. Quando você paga alguma coisa, você quer contrapartida. Até pegando o gancho do próprio vereador aqui, também do presidente da Câmara, do vereador Capitão Neves, eu diria o seguinte, me veio aqui ele comentando que um fato aqui, que eu queria lembrar agora, mas passou aqui desapercebido,
com relação à nossa participação, nossa efetiva, em tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que se dedicar. Né? E eu faço até um apelo aqui para todos. Quando se envolve, você eu não está satisfeito naquele trabalho, não estou satisfeito, vá procurar outro, entendeu? Não fica ali marcando tempo. Se não é esse o objetivo, eu não gosto de fazer isso, não gosto de fazer aquilo, isso é prejudicial para você. Às vezes você está trabalhando, exercendo uma atividade que você não está satisfeito. E isso gera o quê? Descontentamento, gera até doença. Muitas doenças do trabalho estão ligadas a isso. A pessoa não fazer a coisa de acordo com o que ela almeja. Isso cria insatisfação pessoal, isso gera uma depressão, um desgosto no emocional da pessoa, isso gera uma doença. Então é preciso também ter esse cuidado. E acho que o sindicato teria que atuar também nesse aspecto, dar o suporte, dar o suporte para o trabalhador nesse aspecto. Alguns sindicatos até parece que dão, mas não são todos na sua totalidade. Então acho que é preparar o trabalhador para aquilo que ele vai enfrentar lá na frente. Né? Que alguns, eu falo isso porque como eu sou julgador, eu vejo, já me deparei com cada situação que é triste demais, então me veio aqui agora, aproveitando o gancho dos vereadores aqui, tratar dessa matéria também. Perfeito. O senhor citou no primeiro bloco, rapidamente, eu queria que você faça um pouco mais com detalhes, com riqueza de detalhes, quanto ao trabalho intermitente. Esse é um tema realmente que permite a contratação de funcionários em horários fixos de trabalho, ganhando de acordo com o tempo que trabalharem. Isso. Como vai funcionar isso? Essa é uma inovação que eu acho que para alguns, principalmente o empregado, está muito assustado com esse tema, com essa terminologia, digamos assim, intermitente. Mas tem que ver por outro lado, assim, você só recebe se você trabalhar. O trabalho ele vai ser fixado. Eu vou ter o direito de optar, ou de querer ou não também. Então tem aquela contrapartida. O empresário quer me contratar, ele quer me contratar por 5 horas. Eu vou ganhar pelas 5 horas. Eu vou ganhar pelaquela jornada mínima, digamos assim. Uhum. Então, esse contrato tem que ser por escrito e conter especificamente o valor da hora do trabalho. Então, qual o prejuízo que vai ter nisso? O trabalhador ele vai ter a possibilidade de também dizer não quero trabalhar. A empresa vai notificar, vai intimá-lo, ele tem que responder se aceita ou não aquelas condições de trabalho. Se ele não responder, significa que tacitamente ele não tem interesse. Ela pode buscar um outro profissional daquela mesma área que está necessitando. E se efetivamente eu aceitar, tanto o empregador quanto o empregado não cumprir aquilo que foi celebrado, todos os dois vão estar sujeitos a uma posição de multa. Então, isso aí é a preocupação que o cidadão, o trabalhador tem que ter. E quando ele assumir um compromisso que vai exercer naquele molde que ele contratou, ele vai ter que cumprir. Porque se ele não cumprir, ele vai ter que pagar pelo menos 50% do valor que for contratado, do valor que seria percebido por ele na execução daquela atividade dele. Então, isso aí é uma coisa que tem que se pensar muito. Doutor, muitas donas de casa estão nos assistindo, né? E eu gostaria de um esclarecimento, se fosse possível. Nós temos aí as diaristas, né? Que nós chamamos de diaristas, aquelas principalmente nas casas, onde contrata-se lá a faxineira 2 vezes por semana, né? E eu queria saber as mudanças disso, porque no passado aí, quando você contratava a faxineira, se ela trabalhasse aí 3 dias, dava direito a isso, aquilo, levava no ministério, e aí as próprias donas de casa não contratavam, deixava de contratar, a pessoa ficava parada e a própria dona de casa às vezes sobrecarregava, que tinha condições de pagar, por exemplo, 2 dias por semana ou 3, mas não pagava porque tinha medo da questão trabalhista. Isso como que hoje nós podemos fazer? Quem quer contratar, por exemplo, uma diarista 2 dias por semana,
né? Essa diarista, e não vai registrar, evidentemente, mas vai pagar lá, combinar com a diarista lá o dia dela. Hoje aqui em Tupã corre mais ou menos R$100 a diarista. Como que essa família tem que se proceder? Isso aí é uma matéria específica que envolve a empregada doméstica, né? Uma lei específica que retrata essa matéria. Isso aqui não interfere em nada, essa reforma aqui, porque isso já está definido, né? Uma lei específica, mas é uma pergunta muito interessante, a gente julga muito isso lá, inclusive, porque aí que eu te falei, quando eu falei da seriedade, do compromisso ético, moral, e que deve ter o cidadão, e aí eu digo o trabalhador e em contrapartida o empresário. A pessoa que trabalha 2 dias na semana, ela não tem que buscar um vínculo na Justiça do Trabalho. Isso aí já gera aqui a litigância de má-fé. Hoje tem que se preocupar tanto o empregador quanto o empregado, que aí sim, na lei da reforma trabalhista, já prevê a litigância de má-fé. E ela vai se aplicar tanto ao trabalhador quanto ao empregador. Então não se pode mais usar do processo com fins, já não se podia, né? Eu particularmente sou muito rígido nesse aspecto. Eu oficio mesmo, Ministério Público Federal, a Polícia Federal, se eu vejo litigância de má-fé, eu tenho vários processos de falso testemunho. Eu acho que eu não admito isso. O processo é uma coisa séria. Você está onerando um empregador que tem responsabilidade com o trabalhador, mas também com a sociedade, porque ele não só está fomentando aquela família do trabalhador, é toda uma cidade de Tupã, ela vive de quê? Do comércio local, né? As indústrias que aqui tem, do comércio que aqui tem, esses impostos geram riqueza para o trabalhador também, mas também para todo o contexto social que envolve a cidade. Então, o direito é assegurado? É. Mas eu não posso pedir vínculo se eu trabalho 2 vezes por semana. Sou um prestador de serviço. Agora, 3 vezes por semana, a legislação já já taxa como se fosse aquele vínculo. Então, a pessoa tem que ser cautelosa, né? Se acautelar de maneira que... E nesses 2 vezes por semana, doutor, poderia-se fazer um contrato ou não precisa? Contrato de trabalho? Eu sou cauteloso. No contrato de trabalho, eu diria que eu formalizaria sim, e até registraria isso. Cartório de documento, porque ele é oponível contra terceiro. Isso é uma prática comum que a pergunta que eu digo, essa pergunta tem muita propriedade. Isso serve para todos. A pessoa, ainda que seja uma pessoa, digamos assim, não muito esclarecida, humilde, ela tem que buscar informação. Informação é tudo na nossa vida. Nós temos que ter a humildade de chegar e saber que nós não somos donos da verdade. Nem eu, como julgador, tenho essa pretensão. Pelo contrário, eu tenho minhas limitações. E eu não tenho vergonha nenhuma de rebuscar. Às vezes, pedir uma opinião de um colega, até mesmo de uma pessoa, um ente, que atua em outra área. Locutor, eu tenho dúvidas. Quando eu vou julgar um processo na dúvida, não se julga na dúvida. E é a mesma coisa o empresário, ele não pode contratar ninguém na dúvida. E o empregado também não pode contratar na dúvida. Ele tem que esclarecer, buscar informação. Aí sim, o advogado, a figura do advogado, importantíssimo. Por quê? Ele vai orientar melhor para você não se sujeitar a uma sanção amanhã, né, num processo trabalhista ou de uma própria ação da esfera civil, né, que pode onerar mais ainda. Por quê? É que muito bem levantou o presidente da Câmara, como eu tenho que me acautelar para não estar sujeito a uma ação, seja na esfera civil, seja na esfera trabalhista. Formalizar, fazer por escrito. Mas é excesso de cautela. Paciência, mas excesso de cautela não faz mal para ninguém. É melhor segurar meu direito, aí sim. E se eu quero que esse contrato ele se perpetue e envolva terceiro, vou gastar mais um pouquinho, faça o contrato, o advogado elabora o contrato, cautela, registra no cartório de documentos, que é oponível contra terceiros. Então são essas cautelas, e até parabenizo o vereador, o nosso presidente da Câmara, pela essa oportunidade de trazer essa clareza para você que está nos assistindo da sua casa, né? Dizer o seguinte, na dúvida, consulte um advogado, é a melhor coisa que você faz.
Doutor, eu queria também tocar um assunto que é delicado e que divide opiniões, que é a questão da terceirização. Né? Muitos empregadores, muitas empresas têm optado pela terceirização, até para a questão de custo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema, esse ponto, esse tópico, faz parte da reforma trabalhista. A terceirização é uma coisa que mais, ultimamente, nesses últimos 2 anos, 3 anos, se discute no Brasil. Ela é antiga, mas veio, pelo menos, efeito de chegar nos tribunais. Ela está chegando agora, aliás, praticamente 3 anos. No primeira instância, né, mas ficar até na segunda instância. É uma matéria muito controvertida. Por quê? Porque envolve a responsabilidade subsidiária. É aquela empresa que tem até a quarteirização. Existe a quarteirização no Brasil, e não só no Brasil, no mundo. E em alguns países, agora, com essa nova lei da reforma, antigamente não se podia você contratar uma empresa para, por exemplo, prestar aqui nós temos uma companhia, vamos botar a companhia de energia elétrica. Sim. Tem uma lei específica que diz que ela pode terceirizar. Lei de comunicações, de telecomunicações, também disse que pode contratar alguns tipos de... Aí o judiciário, em decorrência da doutrina de jurisprudência, veio que a atividade fim não pode, só atividade meio. Hoje não, hoje com a nova reforma, eu posso terceirizar tudo, 100% da minha atividade. Isso, a meu ver, se é maléfico ou benéfico, só o tempo vai dizer. Né? Porque a lei, ela se propaga e ela vai se maturando de acordo com a realidade. Aqui em Tupã, ela pode se apresentar de uma forma, lá em Bauru de outra, Piracicaba de outra, de acordo da região. Aqui tem muito comércio, lá nós já temos trabalhador rural, então cada atividade vai se desenvolvendo e a lei vai sendo aplicada de acordo com o julgador e vai se formar a doutrina, a jurisprudência e por aí adiante. Mas, a meu ver, particularmente, eu vejo que isso aqui vem resolver esse problema, essa discussão infindável, que envolvendo, até estava comentando com o nosso vereador Capitão Neves, aqui ainda há pouco, uma conversa antes dos bastidores, né? Nos bastidores, que o município ele tinha esse problema inserido no contexto dele, porque o município ele terceiriza, por exemplo, a saúde. Geralmente os municípios terceirizam muito essa área de saúde. Isso vai eliminar a responsabilidade subsidiária do município, porque alguns eles não exerciam efetivamente a fiscalização e era obrigado, porque segundo a gente julga, a fiscalização tardia, e a gente usa muito essa expressão, ineficaz, ela gera obrigação para o contratante, para o tomador de serviço, e aonde recaía a obrigação de pagamento do município pela responsabilidade subsidiária. Então, a meu ver, tem muitos municípios que fiscalizavam, efetivamente fiscalizavam, mas a maioria não fiscalizava nada. Essa é a verdade. E por isso incidia. Hoje isso veio para eliminar essa responsabilidade subsidiária, porque a terceirização ela vai se dar, agora a obrigação de fiscalizar acho que vai ter que continuar. Eu acho que não pode você simplesmente ceder uma mão de obra para terceiro e deixar a coisa rolar. Isso aí é uma discussão que vai vir com o tempo. Né? Agora, uma coisa é certa, eu posso terceirizar? Posso. 100% eu posso terceirizar. É uma inovação. Agora, se isso vai gerar mais emprego, se não vai gerar mais emprego, só o tempo vai dizer. Não tem bola de cristal, mas posso assegurar que, para uns, isso não é maléfico, outros, isso é benéfico, não sei. Vamos aguardar. Acho que canja de galinha não faz mal a ninguém, né? Caldo de canja de galinha não faz mal a ninguém. Vamos aguardar, porque só o tempo dirá, mas uma coisa é certa. Tudo que vem de novo, para inovar, nós não temos que receio, não. Nós temos que enfrentar. E o brasileiro é muito forte nisso. Doutor, dentre os pontos que nós enumeramos aqui, são vários tópicos, mas nós escolhemos os principais aqui. Tem a questão também das gestantes. Como que a lei trabalhista agora estará trabalhando, analisando a questão das gestantes?
A gestante em si, ela já tem assegurado algumas benesses que não foi alterado, né? Agora, o problema que envolve aqui enquanto durar a gestação e a lactação, de qualquer atividade, ela vai ser afastada. Isso é importantíssimo, né? Claro. Ela tem que, se ela trabalha numa atividade insalubre ou periculosa, ela vai ser afastada. Eu acho que isso aí é um benefício para a gestante, né? No caso específico. Eu pergunto aqui, que eu acho que o cidadão está querendo perguntar, a cidadã está querendo perguntar, a partir de quando tem uma data para esse afastamento? Então, o atestado médico, né, que vai... Comprovou, ela comprovou o atestado através do atestado médico. Isso aí, na prática, tem que se processar de conformidade com aquilo que respalda, né? Então, no caso concreto, é o atestado médico. Perfeito. Nós vamos para mais um intervalo comercial rápido e na volta nós estaremos entregando uma moção de congratulações ao senhor, das mãos do vereador Capitão Neves, também do presidente da Câmara Municipal, além do prefeito da Estância Turística de Tupã, prefeito Ricardo Raimundo, né, como forma de homenagem, um reconhecimento da Câmara Municipal, do Poder Executivo e também homenageando a sua visita aqui em nossa cidade de Tupã. Então, nós vamos para um pequeno intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com a entrega da moção de congratulações ao desembargador federal do trabalho, Dr. Elcio Dantas Lobo Júnior, aqui em Tupã, visitando a nossa Estância Turística e falando sobre a reforma trabalhista que entra em vigor agora no próximo dia 11. Essa é a TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Voltamos já.